Olá, pessoal. Boa noite. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Há alguns dias, alguns meses, né? Creio que uns 2 meses sem fazer uma live. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cláudio Guerrar, pastor do Ministério Levítico, Geração Apostólica, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E fui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para trazer para você, nesta noite, 0 horas, meia-noite, uma palavra sobre o Pessah. Então nós vamos entender um pouco mais sobre o verdadeiro sentido da Páscoa nos nossos dias. Amém? É um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse dia. E eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com você, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20 de João. E a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E eu estou aqui para poder comentar com você, para que nós entendamos um pouco mais. Nós percebemos que depois que Jesus ressuscitou, ele vai estar com os discípulos e naquele momento ele sopra sobre eles e eles recebem ali o Espírito Santo de Deus. Muito interessante, porque se nós nos remetermos a Êxodo 12, onde nós temos ali o relato da Páscoa do Senhor, nós vamos ver que aquele relato ali, onde o escritor ali nos escreve, ele dá todas as orientações ao povo judeu de como eles deviam se portar quando o anjo da morte passasse para levar o primogênito das casas do povo do Egito e também do povo judeu, que não tivesse sem a marca, um símbolo. E ele institui ali, Deus institui que eles matassem um cordeiro ou um cabrito, assassem, não poderia ser cozido, e todas aquelas regras que Deus colocou para o povo. Mas o que mais nos chama a atenção é que Deus diz que era para que eles pegassem o sangue daquele cordeiro ou do cabrito e passassem nos umbrais das portas, no madeiro das portas das casas, para que quando o anjo da morte passasse por cima daquelas casas, ele visse que existia ali um sinal do sangue de um cordeiro, era o sinal de que aquela família pertencia ao Senhor, nosso Deus. Maravilhoso, maravilhoso. E nós pegamos esse episódio
E uma coisa me chamou muita atenção, não sei se você reparou, que o anjo da morte, ele passa por cima daquelas casas. E meus amados, no Novo Testamento, Jesus é quem passa por cima. Jesus é quem passa por cima da morte. E muitas pessoas não compreendem a questão de como ele passa por cima da morte. Ele passa por cima da morte ressuscitando. Era algo que o inferno e que o diabo não esperava que iria acontecer. Mas ele ressuscita. E a palavra de Deus diz que ele ressuscita no primeiro dia da semana, no nosso calendário, no domingo, no primeiro dia da semana. E a palavra de Deus diz que nesse período ele vai e ele detém em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Muitas pessoas perguntam, pastor, existe isso escrito na Bíblia? Sim, existe. O livro de Apocalipse, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, versículo 18. Apocalipse 1, 18. Se você quiser abrir, aí vai ser maravilhoso. Quero mandar um abraço ao Marcos Mota, a Renata Feijó, a minha prima querida Ana Rita Alzier, um beijo no seu coração, ao César Costa, a apóstola Carmen Gonzalez, um beijo no coração de vocês. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse 1, 18. Palavras de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é muito forte, isso me traz arrepios. Ele diz assim, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Glória a Deus, aleluia. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Que maravilha! Isso me arrepia. Ele diz, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E eu posso dizer para vocês que, na verdade, a Páscoa nos nossos dias, a palavra Páscoa vem da origem do Pessar, que é passar por cima. Você vê que no Velho Testamento, o anjo da morte é quem passa por cima do povo de Deus. E hoje, nas nossas vidas, no nosso Pessar, o Senhor Jesus passa por cima da morte. Ao inverso, a morte passava por cima do povo. E hoje, Jesus passa por cima da morte. Então eu posso te dizer com toda propriedade, que hoje a Páscoa, o Pessah, acontece na minha vida e na sua vida quando nós recebemos o Espírito Santo. Olha só, Jesus ressuscitou e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. É o Espírito Santo de Deus é quem passa por cima de quem nós éramos. E começa aí um tratamento. É Ele quem estabelece um Pessah na nossa vida. Existe uma Páscoa acontecendo na minha e na sua vida agora. Isso é muito interessante. Existe aí o Senhor passando por cima, como um trator por cima da morte e nos fazendo novas criaturas. A palavra de Deus diz, o apóstolo diz que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Isso é maravilhoso, nascer para Cristo. Isso é maravilhoso. E eu quero dizer para você que isso é um fenômeno que vai acontecendo nas nossas vidas, vai acontecendo na vida das pessoas que vão recebendo Jesus.
e vai acontecendo uma mudança maravilhosa. E por que essa mudança acontece? Por que essa Páscoa acontece na minha vida? É a ressurreição de Cristo, é a ressurreição de Cristo em mim, é a ressurreição de Cristo em você. Isso vai desencadeando um pensar, vai dando a liberdade para o Espírito Santo de Deus passar por cima de tudo e nos fazer novas criaturas. O próprio Jesus disse que não é possível que alguma coisa nasça sem antes morrer. Então nós precisamos de morrer para o mundo. A palavra de Deus diz que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino significa se comprometer com o reino. É muito interessante que quando o Espírito Santo de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele traz com ele fruto, o fruto dele. E se porventura nós não vivíamos em paz, ele diz assim: eu sou a paz, eu trouxe na mala a paz para poder te oferecer. É exatamente isso mesmo. Ele traz. William, Douglas, saudades. Deus abençoe. Andréia, Alzier, um beijo. Deus e Souza, um beijo no coração. Olha só, o Espírito Santo traz o fruto. Ele diz assim: se porventura eu não sou uma pessoa alegre, mas como isso vai acontecer? O Espírito Santo de Deus diz: eu sou alegria, eu restauro a sua alegria. Se você é uma pessoa impaciente, ele diz: eu tenho na minha mala também a paciência. E se de repente você fala assim: eu não consigo me dominar, eu não consigo refrear os meus impulsos, a minha carne, ele diz: eu sou o domínio próprio. Se de repente você é alguém como Pedro, explosivo, temperamental, de repente o Espírito Santo diz para você: eu sou a mansidão que você precisa. E quando você dá a liberdade para o Espírito Santo de Deus derramar sobre você o fruto que ele traz com ele, começa a acontecer uma transformação maravilhosa, maravilhosa mesmo. E essa transformação, ela começa a mexer com a gente, a transformação é como se alguma coisa estivesse entrando, é como se de repente você estivesse fazendo uma hemodiálise espiritual, alguma coisa começa, um novo sangue, um novo DNA começa a entrar, que é o DNA do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o verdadeiro desejo de Deus é implantar o caráter de Cristo dentro de cada um de nós. E por consequência, implantar o seu reino dentro de cada um de nós. A palavra de Deus diz, o apóstolo diz que nós não somos daqui. Nós temos um estatuto. Temos um estatuto do nosso rei, do nosso reino. Nós temos um rei, nós temos uma linguagem do nosso reino, nós temos ali a cultura do nosso reino. E ele diz assim, que se nós buscarmos o reino e a justiça deste reino, ele permitiria que nós usufruíssemos e gozássemos do melhor deste reino que nós vivemos aqui. Ele é capaz de nos deixar viver aqui sem sermos influenciados negativamente por este reino, mas usufruirmos de tudo que ele fez, porque tudo que o Senhor fez é bom, é maravilhoso. É só nós não decidirmos, tomarmos uma decisão, até porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre Deus e Belial? Que comunhão há entre o crente e o descrente? Não há nada em comunhão entre nós e o descrente, o ímpio e o justo, mas a nossa missão é contagiá-los. E se porventura o reino de Deus é implantado em mim e em você, isso vai se tornar uma tarefa não tão difícil. Sabe por que não vai se tornar uma tarefa tão difícil? Porque nós vamos começar a exalar o bom perfume de Cristo. Vamos começar a exalar um perfume suave que vai chamar a atenção das pessoas.
as mudanças que vão acontecer nas nossas vidas vai ser notória e vai começar a chamar a atenção das pessoas. E muitas das pessoas que vão estar sentindo essa diferença vão querer saber o que verdadeiramente está acontecendo, e é aí que nós temos a vantagem, saímos na vantagem quando nós a convidamos para experimentar a mesma coisa que nós estamos experimentando. O reino sendo implantado em cada um de nós muda a nossa história, porque o fruto que vem com o Espírito Santo de Deus, eles são coisas tremendas. É um fruto para trazer um equilíbrio na minha vida e na sua vida. Imagine só, você que tem dificuldade de ser uma pessoa equilibrada, e de repente você recebe o Espírito Santo, você o convida gentilmente para poder morar no seu coração, fazer parte da sua vida, da sua história, e começa a receber então as mudanças, as orientações, e começa a ver com isso um equilíbrio. Você se torna uma pessoa mais equilibrada, mais sensata, você é mais alegre, mais em paz. E as pessoas, elas se sentem influenciadas por isso. O que aconteceu com o Cláudio? O que aconteceu com a Edneia? Ed, um beijo. Te amo, querida. Deus abençoe. Um abraço no meu amigo, no meu discipulador aí, Davi Vieira, em Manaus, os meus irmãos aí de Manaus. Deus os abençoe. Amo vocês de montão. Que coisa maravilhosa é quando o reino é implantado dentro de cada um de nós. Como eu havia falado alguns minutos atrás, é como se de repente nós estivéssemos recebendo uma hemodiálise, alguma coisa nova. E eu tenho a impressão, a minha mãezinha fez hemodiálise alguns dias, e ela disse que ardia, ela sentia arder quando o próprio sangue dela, depois de filtrado, entrava dentro do corpo dela de novo. Era como se ela estivesse recebendo alguma coisa nova, e não é diferente no mundo espiritual. Nós começamos a receber algo novo, isso machuca, porque vai contra a nossa natureza. O próprio Jesus diz aqui em João 3, muito interessante. Vamos ver o que diz aqui em João 3, Evangelho de João. Gosto muito do Evangelho de João. Fala muito ao meu coração. Não, perdão, João 15, capítulo 15. João capítulo 15 diz assim: Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira. Todos também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Lindo, maravilhoso. Eu costumo fazer uma alusão em relação a duas laranjeiras. Nós somos uma laranjeira azeda e que de repente somos de uma maneira violenta. Somos um galho numa laranjeira azeda que somos violentamente arrancados da laranjeira azeda. E de repente, a palavra de Deus diz que este galho praticamente vai morrer, vai parar de fluir dentro dele uma seiva, e ele vai praticamente morrer, até que eu seja enxertado num pé de laranjeira doce, que é o nosso Jesus. Ele diz que ele é o pé de laranja doce, e quando nós somos enxertados nele ali, que aparentemente estávamos praticamente mortos, ele diz que nós começamos então a receber ali um novo DNA, uma nova seiva. E aquilo dói, é um processo doloroso, porque ela vai começar a receber um elemento estranho, alguma coisa estranha dentro dela. Mais interessante que em pouco tempo
as folhas que quase estavam mortas ali começam a renascer e dentro daqueles capilares fininhos das folhas começa a irrigar novamente aquelas folhas, aqueles veios pequenininhos e ela começa a ganhar vida. E de repente aquele galho enxertado na laranjeira doce, o galho da laranjeira azeda enxertado na laranjeira doce cresce, aquele enxerto cicatriza e daqui a pouquinho você está dando frutos. E a pergunta é: que tipo de fruto você vai dar? Doce ou azedo? Muitas pessoas respondem do outro lado. O fruto que você vai dar é doce ou azedo? Você era um galho arrancado da laranjeira azeda e enxertado na laranjeira doce. Você vai ser nutrido por ela, uma nova seiva vai entrar dentro de você e você vai começar a gerar frutos. Que fruto você vai dar? Doces ou azedos? Eu tenho uma resposta para você. Eu vou ser ousado e dizer para você que o fruto que você dá e que o fruto que eu dou, não é doce e nem é azedo. Ele é perfeito. Ele é equilibrado. Ele é um gosto equilibrado. Você, às vezes, pega uma laranja extremamente azeda, uma laranja Bahia, muito azeda, muito ácida, é muito ruim. E uma laranja muito doce também é muito ruim. Mas o equilíbrio do doce com o azedo é maravilhoso. E é exatamente o que o Espírito Santo traz para dentro de cada um de nós, o equilíbrio. Então, essa transformação, isso que vai acontecendo nas nossas vidas, esse pesar, esse fato de Jesus passar por cima da morte, por cima daquilo que eu estava fadado a experimentar a morte. Porque a palavra de Deus diz em João 10,10 que o diabo veio senão para poder roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e com abundância. Essa vida que Ele traz em abundância é quando eu o recebo. A vida em abundância passa a fazer parte da minha história quando eu o recebo. Isso é muito, muito interessante. Quando você recebe o Espírito Santo, além do fruto, ele traz com ele algumas outras características que eu quero ler para você. Você conhece algumas outras características e você vai ver por que um novo reino é implantado dentro de cada um de nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Às vezes você já conhece, não precisa, mas no livro que Paulo escreve aos irmãos em Corinto, 1 Coríntios 13. Olhe só as características do amor de Deus em você agora por conta da presença do Espírito Santo. Preste atenção. 1 Coríntios 13 diz assim: o amor é. Que amor que é? O amor de Deus, do Pai, agora dentro de você. O amor que o Espírito Santo traz com ele para poder transformar e mudar o que você ainda não tinha experimentado. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, mágoa, ódio, rancor, ira, nada disso. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu tenho o hábito de dizer e vou afirmar para você que hoje que o ser humano natural, sem o Espírito Santo, nunca experimentou da qualidade deste amor, porque só o Espírito Santo tem nele essas qualidades. Por isso que nós vamos recebendo o Espírito Santo de Deus, por isso é que nós vamos mudando, ele vai nos mudando, ele vai mudando a nossa história, porque nós vamos experimentando um novo tipo de amor que vai contrastando, vai contrastando com o amor que nós conhecemos.
É um amor diferente, um amor que quebra paradigmas, que quebra conceitos que às vezes nós crescemos dentro de alguns conceitos muito estranhos. O próprio Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes talvez? Ele diz: 7 não, mas 70 vezes 7. 490 vezes num dia é quase impossível alguém pecar contra você. Mas ele quer dizer para você assim, através dessa resposta: perdoe quantas vezes necessário for. Jesus traz um novo conceito quando acontece um pesar dentro de mim, quando ele passa por cima do antigo Cláudio, da antiga La Rose. Um beijo, te amo, Vanuzinha, um beijão, te amo. E acontece uma mudança muito grande. Ele passa por cima de cada um de nós e faz nos experimentar de algo novo. E isso dói, porque vai contra a natureza que nós nascemos com ela, uma natureza pecaminosa que não experimenta esse tipo de amor, que não experimenta o fruto do Espírito. Nós começamos a mudar, o Espírito começa a nos mudar. Por quê? Porque onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. A primeira coisa que nós precisamos de fazer é oferecer toda a liberdade para Ele. Sermos hospitaleiros com o Espírito Santo de Deus. Além de hospitaleiros, nós precisamos de desejar muito, 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 muito. E o tempo vai nos trazendo o amadurecimento que nós precisamos para poder influenciar outras pessoas. O Senhor vai nos mudando, o Senhor vai implantando dentro de nós outros conceitos, o Senhor vai implantando dentro de nós outros valores, e acaba que o resumo disso tudo é um novo caráter, é o caráter de Cristo nas nossas vidas. Poxa vida, como foi bom falar com você, como foi bom te ver aqui. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está fazendo mudanças na sua vida aí. Eu creio mesmo que Ele está fazendo mudanças sobrenaturais, porque esse é o objetivo dele nas nossas vidas. Nos mudar para melhor. E eu quero deixar com vocês essa palavra nesta noite, neste início de madrugada. E também quero orar com você. Vamos orar um pouquinho? Vamos? Então tá, vamos falar com Deus. Paizinho querido, que bom que o Senhor chegou a tempo nas nossas vidas. Que bom que nós temos hoje o privilégio de termos o Senhor como nosso Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. A ti eu, nessa noite, neste início de dia, dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós temos irmãos do outro lado, ouvindo o Senhor, não a mim, mas ouvindo o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, ministrar o coração de cada um deles. Existem pessoas que estão sedentas por ti, sedentas por uma mudança genuína, verdadeiramente, em suas vidas. E o Senhor tem ministrado aos nossos corações, neste dia, que a Páscoa em nós é um novo nascimento, é o Senhor nascendo em nós, é o Senhor desabrochando em cada um de nós, é o Senhor passando por cima de nós, por cima do pecado, por cima do velho homem e nos transformando em nova criatura, como diz a tua palavra. Aquele que está em Cristo, aquele que está em ti, nova criatura é. É nova criatura porque todas as coisas o Senhor vai fazendo novo, o Senhor vai implantando o caráter de Cristo, o Senhor naturalmente vai implantando o teu reino nas nossas vidas, o Senhor automaticamente vai nos deixando experimentar
de um amor diferente, de um contexto de reino diferente, de uma justiça diferente, de uma humildade diferente, de uma fidelidade, de uma lealdade diferente. Eu quero esta noite profetizar sobre a vida de todos os ouvintes, de todos os amigos e irmãos em Cristo, de todas as pessoas que nós amamos, que estão do outro lado, estão sedentos para que o Senhor mude suas histórias. Eu quero profetizar, ó Deus, uma mudança na história de cada um deles e que ainda neste dia eles venham experimentar do teu toque, eles venham experimentar das tuas mãos poderosas, dos teus livramentos, da tua provisão, da tua cura na alma, no físico. Que isso possa se fazer notório em nós, como o Senhor tem feito todos os dias. Obrigado porque a tua graça me alcançou, a tua graça alcançou todos que estão lá do outro lado. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor faz parte da minha história e da minha vida. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus amigos, pelos discípulos queridos, pelos irmãos, pelos pastores, pelos amigos que estão do outro lado. E que o Senhor venha reinar em cada coração. Muito obrigado por este privilégio de tê-lo como Senhor das nossas vidas. Amém, Senhor. Obrigado. Amém, meu querido? Eu gosto muito de orar, gosto muito de falar com o Senhor. Se deixar também, eu vou ficando aqui, vou ficando pela madrugada e quero me despedir de você com um beijo no seu coração. Gostaria de ficar aqui a madrugada toda conversando com você mas nós voltamos a nos ver essa semana, tá bom? Um beijo no seu coração, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus sobre a sua vida. Um beijo no seu coração.